Bom, agora é hora de juntar os cacos depois de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, porque o Palmeiras ainda tem muita coisa pela frente para ser disputado. O Palmeiras ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Porque eu vejo muito torcedor palmeirense preocupado que o ano do Palmeiras possa acabar agora em agosto. Se o Palmeiras não conseguir bons resultados nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e for eliminado da Copa Libertadores, a gente faz o quê? Bom, vamos com calma porque a gente precisa já começar a se preparar para 2025, inclusive. E esse é um bom momento da gente usar, inclusive, essa eliminação como aprendizado. Ver o que faltou, o que deu errado, para que isso não se repita. Para isso, pessoal, vou trazer para vocês a atual situação do Palmeiras nessas competições e a gente vai estender essa análise um pouco mais até entrar em 2025, porque precisa começar a pensar desde já. Então vamos lá. Vou colocar para vocês a posição do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, para a gente ver que não é muito confortável não, né? A gente esperaria talvez estar um pouco melhor a essa altura. Então, o Palmeiras está na quarta posição, com 37 pontos e 21 jogos feitos. Desses 6 primeiros colocados aí, a gente vê que o Cruzeiro, o Fortaleza e o Flamengo têm só 20 jogos jogados. Então, um jogo a menos, portanto, cada um deles pode ter 3 pontos a mais nesta classificação. E o que complica para o Palmeiras. Por exemplo, se o Cruzeiro vence seu jogo a menos, ele já iria a 38 e o Palmeiras estaria em quinto lugar, ou seja, fora da classificação para a Libertadores, né? Estaria na pré-Libertadores. E o mesmo para o Fortaleza e para o Flamengo, que poderiam se distanciar ainda mais no Palmeiras, numa briga eventual pela liderança, que talvez fosse uma pretensão palmeirense lutar pelo tricampeonato nesse ano, né? Mas está difícil. Bom, para a liderança, o Palmeiras tem 6 pontos de diferença. Não é uma distância absurda, dá para recuperar, mas o que preocupa muito é o futebol apresentado nas últimas semanas, que com algumas exceções não foi muito bom, né? Por isso fica uma dúvida para muitos torcedores, mas será que dá mesmo? Será que o time tem forças para buscar? Então, uma situação não das mais confortáveis, mas com a qual o Palmeiras precisa se preocupar. Porque, dá uma olhada nessa tabela. Neste ano, se classificar para a Libertadores não está tão fácil assim, como já foi em algumas temporadas passadas, né? A gente olha aí, por exemplo, o Cruzeiro tem um potencial de crescimento ainda grande na temporada. O Fortaleza vem surpreendendo, jogando em casa, tem conseguido ótimos resultados. Caso consiga manter isso até o final da competição, pode estar aí entre os 4. Flamengo e Botafogo também nesse momento estão na frente, então tem muita gente competindo e são só 4 vagas direto. E é uma preocupação que o Palmeiras tem que ter, sim. A Libertadores significa dinheiro para o clube. Mais cotas de televisão, mais premiações, é um campeonato que também paga bem, maior exposição em mídia, etc e tal. Então não dá para o Palmeiras ficar fora com o investimento que tem. E é óbvio, quando você tem mais receita, você facilita o trabalho para que seu clube continue forte, fazendo mais contratações, pagando bons profissionais e daí por diante. Então, se o Palmeiras não conseguir buscar uma liderança, tem que se preocupar com a Libertadores como prioridade e talvez, por mais que seja duro de assimilar esse golpe, mas talvez seja a realidade do Palmeiras nesse momento. Óbvio que eu não estou descartando que o Palmeiras dê uma reviravolta e busque mais uma vez o título, nunca dá para deixar isso de lado, mas se o Palmeiras não conseguir, eu não vou dizer que eu tenha ficado muito surpreso. Então, talvez eu já esteja me preparando para esse ano não ser campeão brasileiro. Mas se for, obviamente, muito melhor. Torço que seja assim. E na Libertadores, pessoal, aí é mais simples, né? A gente vai jogar contra o Botafogo, jogo de ida e volta. E aqui vale a reflexão também, nesta última eliminatória contra o Flamengo, do que o Palmeiras não pode fazer e do que ele tem que fazer. O que ele tem ficou claro no último jogo. Jogar com intensidade, levar o jogo a sério e tem que agredir o adversário, tem que jogar com uma postura firme, porque o Palmeiras não fica devendo em elenco para nenhum desses times. Não devia para o Flamengo, não deve para o Botafogo. No Brasil não deve para ninguém, né? Então é possível competir de igual para igual com absolutamente todo mundo no cenário nacional. E o que não pode fazer, a gente viu no primeiro jogo contra o Flamengo, que é se acovardar. O Palmeiras se retraiu demais e parecia que não entendeu a importância daquele primeiro jogo. Um mau resultado no primeiro jogo podia eliminá-lo já logo de cara, que foi o que acabou acontecendo. Venceu a segunda partida, mas a diferença do placar não foi o suficiente. Então não dá para repetir isso contra o Botafogo. Bom, mas eu acho também que não vai. Eu acredito que esse elenco tem a força necessária para fazer desse duelo da Libertadores algo diferente do que foi na Copa do Brasil. Portanto, sim, eu acredito numa classificação palmeirense. Daí para frente, a gente vê caso a caso o momento que as equipes vivem, quem que vai ser o adversário da vez, etc. Mas nas oitavas de final, acredito que sim, o Palmeiras possa passar e seguir vivo.
E por fim, pessoal, a despeito do resultado das competições, se vai ser campeão brasileiro ou não, se vai ser campeão da Libertadores ou não, o Palmeiras precisa pensar também no replanejamento do elenco, porque está muito claro que tem algumas peças que não estão respondendo, precisam de oxigênio, precisam ser renovadas, tendo em vista não só a manutenção do time como um dos protagonistas nos próximos campeonatos, mas também nós temos um Mundial de Clubes no ano que vem, né? O primeiro Super Mundial de Clubes da FIFA, um campeonato que vai chamar a atenção, tem uma premiação enorme também. Muitos olhos estarão voltados para esse torneio. E, obviamente, o palmeirense não quer que o Palmeiras faça feio lá, né? Evidentemente, a gente não quer viajar para os Estados Unidos só para dar tchau para o Mickey e voltar para o Brasil de mãos abanando. Então, fica claro que em alguns momentos do jogo, em alguns cenários decisivos, falta algum tipo de qualidade a mais para o Palmeiras. Neste jogo último contra o Flamengo mesmo, a gente viu, conforme a gente tinha ali o Mike e o Felipe Anderson pela direita, e eles precisaram ser substituídos, cai o nível da equipe. O volume de jogo palmeirense muda a partir dali. Então precisa de peças melhores em algumas posições. Eu daria como exemplo mesmo mais algum jogador de meio campo e principalmente de ataque. O Palmeiras tem o Rony e o Flaco Lopes e uma peça no banco que a gente não vê jogar, que é da base também, né? Não sabemos até que ponto ele pode render. Mas enfim, tendo só o Rony e o Flaco Lopes, faz falta. Um jogo como ontem fez falta, em jogos futuros pode fazer falta. E em outras posições, tem um pessoal também que já não vem rendendo muito, que poderia ser substituído, né? Chegar alguma peça à altura ali, ou de preferência melhor. Por exemplo, o Palmeiras, numa fase de grupos aí do Campeonato Mundial, ele pode enfrentar um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Borussia Dortmund, o Manchester City, sei lá. No sorteio podem cair duelos como esse, né, em algum momento. Aí você imagina, pô, o Mbappé, ou um atacante do City, do Bayern, jogando em cima do Marcos Rocha, por exemplo. Você consegue imaginar esse cenário? Chega a ser engraçado, né? Mas pode acontecer. E aí a gente se pergunta, pô, mas se o cara não está dando conta de enfrentar os jogadores aqui do Criciúma, do Juventude, do Bragantino, vai enfrentar os do Real Madrid, do Chelsea, do não sei mais quem? Será que para ser campeão a gente pode contar só com o Rony tentando ter uma noite inspirada e acertar uma bicicleta no ataque? É essa a nossa expectativa de gol numa competição de alto nível? Também não pode ser. Então o Palmeiras precisa sim reforçar o seu elenco, trocando algumas peças. Alguns que não estão rendendo, muito obrigado pelos serviços prestados, sejam negociados à vontade. Jogadores que já não têm intensidade, não conseguem entregar um jogo consistente, obrigado também, até uma próxima oportunidade e que venham boas peças para atender esse anseio do torcedor, né? Então é isso, pessoal. Mas eu não acredito que o ano palmeirense se encerre aqui. Tem duelos difíceis no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda vai pegar o São Paulo, vai pegar o Flamengo de novo, que são rivais diretos nessa disputa que a gente mostrou, e tem os jogos da Libertadores. Mas eu acredito que o Palmeiras possa se sair bem nessa sequência de jogos, e mesmo que não esteja numa situação ótima, mas que siga vivo nessas competições. E eu pergunto para você também, você que principalmente torcedor palmeirense, qual é a sua expectativa? Se você tem confiança de que o time possa engrenar uma boa sequência para a gente seguir forte em todas as competições, ou se você acha que realmente agosto vai ser o mês que a gente vai enterrar o time de vez em 2024 e já pensar em 2025. Bom, fica a teu critério, estou aqui para ver a sua opinião. Pessoal, eu lembro vocês mais uma vez para se inscreverem no canal, deixe seu like, dá uma olhada nos links aqui da descrição. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui e até a próxima. Fui!